Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe algumas referências aqui para vocês. Como nos grupos de WhatsApp, todo mundo chega lá e fala assim: olha, eu quero perder gordura no abdômen, ou eu quero perder gordura na coxa, ou nossa, meu braço tem muita gordura, ou eu tenho muita papeira. Vocês já pensaram por quê que quando uma pessoa engorda, cada uma engorda em um lugar diferente? É claro que quando chega numa obesidade mais avançada, ela vai engordar praticamente tudo, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes engorda só a barriga, a perna fica bem magrinha, algumas que só cresce a papeira e a barriga, ou outras que o braço fica muito flácido bem antes, né? O braço já fica bem mais gordinho antes até da barriga estar tão grande assim. A proporção é diferente, não é verdade? E hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas explicações da obesidade em si e dessa gordura em alguns lugares. Então eu trouxe algumas referências, então tá tudo aqui anotadinho para que eu possa falar para vocês, principalmente o porquê disso. Vocês nunca se perguntaram isso? Por que que cada um tem uma tendência para ter alguma gordura em algum lugar específico? Cada um tem um comportamento diferente, não é? Cada um tem um jeito diferente de resolver os seus problemas emocionais, os seus traumas, né? As suas crenças que te limitam. E cada um é um ser humano único. Então hoje, para que de uma vez por todas você entenda o porquê você tem essa gordurinha em cada lugar do seu corpo, então fiquem até o final, eu vou trazer bastante locais, né? Os principais, pelo menos, que foi pedido. E se faltar algum mais, vocês podem comentar no vídeo que eu acrescento a informação para vocês. A mesma coisa, não só, hoje esse daqui vai ser focado na gordura, mas a mesma coisa, prestem atenção, uma pessoa com o seu comportamento, por exemplo, se ela é diabética, qual é o comportamento de uma pessoa que sofre de hipotiroidismo? Qual é o comportamento de uma pessoa que tem pressão alta? Então vocês vão reparar que cada pessoa, cada comportamento que ela tem, o corpo acaba reagindo e trazendo ali para ela, né, algum sinal no seu corpo, algo que possa avisar para ela, olha, isso daqui não tá legal desse jeito, vamos mudar, né? E dessa forma, você só fica com alerta, você só fica com os picos de pressão no início, ou você só precisa tomar, né, o remédio para hipotiroidismo por um determinado período. Automaticamente, o seu comportamento mudando, eu sou prova viva disso, você não vai mais precisar desse uso do medicamento. Por quê? Porque o seu comportamento vai mudar, o seu médico automaticamente vai falar, olha, os seus níveis aqui estão reduzindo, então ele vai reduzindo o número até chegar a nada, ok? Não tirem medicamentos sozinhos, isso é um alerta muito importante. O médico, conforme te acompanhar e for vendo os seus exames, ele mesmo vai falar, olha, eu tô tendo que reduzir a dose até chegar a zero. Mas somente o médico pode fazer isso, é claro, acompanhado dos seus exames, ok? Então vamos lá. A obesidade em si, né? O tema sim, às vezes parece um pouco assim opressivo, sabe? Um pouco forte demais. Mas só vão se sentir ofendidos quem, né, na realidade tiver resistência, quem for aquele duro na queda, cabeça dura, pra ver, né, pra acreditar no seu próprio comportamento. Aquele que fala que eu não sou assim, tá bom? Então preste bastante atenção e escute com muito bom humor tudo que eu vou falar, porque isso é o primeiro passo para você se abrir para a análise dos seus comportamentos, ter o autoconhecimento de tudo isso e depois disso você já tem as ferramentas para você poder mudar, porque se você nem sabe qual é o problema, como é que você vai agir naquele ponto, não é? Então a intenção é que você saiba qual é a causa, porque daí a gente trata a causa e dessa forma nós podemos ter a solução. Então vamos lá. Alguns autores, né, pesquisas, falam que a gordura é considerada, né, um casulo, uma proteção, aonde a pessoa pode se esconder de medos, aborrecimentos,
perdas, raivas, mágoas, insegurança, tá bom? Então não quer dizer que você tenha tudo, mas alguma das situações você pode se identificar com ela, tá bom? Então essa gordura, ela é quentinha, ela te protege, então ela te afasta das pessoas, te mantém mais distante, na verdade. Quanto maior a camada de gordura, menos você consegue se aproximar do coração de uma outra pessoa. Então você inconscientemente nós produzimos essa camada de gordura para que nós, nos afastemos das pessoas. Por quê? Porque talvez você já sofreu, já sentiu dor, sofreu abuso, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele... Não importa a forma, se você já se sentiu alguma vez abusada ou abusado, isso pode ser alguma das causas inconscientes da gordura crescendo pelo seu corpo para te proteger, te afastar das outras pessoas, tá bom? Então, quanto mais as pessoas que têm essas emoções ou situações mal resolvidas, tanto maior esse casulo, essa proteção, essa casinha de gordura quentinha e confortável, ela aumenta para você cada vez ficar mais protegido. Porque é um sistema de defesa do nosso inconsciente. E então, o seu cérebro cria essa gordura para te proteger daquilo que você racionalmente não está conseguindo lidar. Então, por que quando você resolve essas causas que fazem você engordar, vai fazer você emagrecer? Porque você está resolvendo, trazendo a segurança. E dessa forma, o seu inconsciente não vai precisar te proteger, que é a única maneira que ele tem, Nesse caso, com esses comportamentos, quando a pessoa engorda, é te proteger aumentando, essa camada de gordura. Bom, outro ponto que a obesidade revela é que a pessoa, normalmente, ela é muito imatura no aspecto emocional. Então, ela precisa lidar com decisões importantes. Ela precisa lidar com relacionamentos amorosos. Ela precisa melhorar os seus aspectos emocionais. E essa pessoa, normalmente, ela é muito imatura, insegura, ela tem medo de falar o que ela sente, porque ela tem medo mesmo, de perder as pessoas que ela tanto ama. Então, ela engole, emoções, sentimentos, e cada vez que engole, é outro comportamento que faz a barriguinha crescer. Então, trabalhar todas essas emoções vai ser muito importante, para que você consiga lidar com as frustrações, medos, traumas e dores, e inclusive medo de perder as pessoas, ou medo simplesmente, de não ser amado, de não ser aceito. Tudo isso traz uma insegurança que faz aumentar essa camada de gordura também, tá bom? Bom, além disso, esse medo, traz com que a pessoa ela fique assim. Se ela revelar todas essas dores, frustrações e mágoas, talvez ela não vai ser compreendida também. E essa insegurança, que traz no inconsciente esse medo, essa frustração de não ter esse comportamento, de não se revelar, o que acontece? Ela acaba reprimindo, e daí reprime por quê? Porque não acredita que as pessoas vão entender. Então, se as pessoas não vão entender, então vai aumentar a dor, vai aumentar a amargura, vai aumentar a tristeza, e ainda corre o risco de perder essas pessoas que ela ama, E dessa forma acaba reprimindo mais ainda esses sentimentos. Então, na medida que a pessoa se sente insegura, de perder algo ou alguém, desenvolve a sua obesidade. Então, normalmente a pessoa começa a se alimentar repetidas vezes, distraidamente, ou gerando, inconscientemente até distúrbios, por exemplo, do hipotireoidismo, ou em outras glândulas, porque dessa forma, essa produção inadequada das glândulas vai fazer também você ter uma sensação de fome. Portanto, quando você trabalha a causa emocional, essa fome, como ela vem de fundo emocional, ela também se vai. Então, o obeso,
ele até pensa em fazer mudanças na vida, mas o medo e a insegurança te joga novamente, né, para dentro de si mesmo. Então, normalmente a pessoa que tá mais gordinha ou até obesa mesmo, né, ela é hipersensível, ela depende sempre do emocional de alguém, então ela vive na defesa às vezes. Por quê? Porque como ela é sensível, ela vive se defendendo para quê? Para não sofrer, para não se magoar, porque se ela escuta algo que vai te trazer dor, normalmente ela já se defende antes, por mais que ela também não fique satisfeita em se defender, porque é como que se ela também não se abrisse 100% para nada, até porque essa proteção e essa distância faz com que ela se afaste de todos, inclusive da pessoa mesmo. Então isso faz ficar cada vez mais afastado da própria essência, das suas vontades, dos seus desejos e de tudo que você tem dentro de você. Isso faz você se afastar cada vez mais. Então, nós precisamos fazer o quê? Desenvolver o nível de inteligência emocional para que tenha a habilidade, né, de lidar com tudo isso. Todas essas situações emocionais e todo esse apego, né? É um apego assim de corpo e alma, é algo muito forte. A pessoa fica apegada com todos os problemas, com todas as dores. E por isso é a sensação do guardar, guardar, guardar e reprimir. Normalmente a pessoa é muito apegada a situações, a pessoas, né? E ela não confia que se ela não for apegada, que ela vai ter alguém perto dela, talvez. Então isso é muito importante, tá bom? Às vezes uma pessoa até tem o peso e o peso ideal para altura, tá? Mas se começa a engordar do nada, pode reparar se não começou a reter alguma mágoa, ou se indignou, ou engoliu uma situação que não estava legal. Então, com certeza, a pessoa começou a viver uma situação de difícil solução, né? E que ela não conseguiu se posicionar. Não conseguiu se posicionar, falar uma verdade que seja a sua verdade, mas que ela se posicionou, ela disse o que ela pensava e dessa forma resolveram juntos. Não. Normalmente a pessoa se colocou numa posição de vítima, não deu a sua opinião e acabou aceitando, engolindo a situação da maneira que foi imposta. Então ela começa a engordar. Essa dor, tudo isso que ela passou por essa situação, às vezes a pessoa pega o alimento para fazer o quê? Para suprir todo esse desejo inconsciente de repor, de preencher esse buraco, esse problema, esse vazio que tem dentro dela. Então, analisem todos esses comportamentos. Continuem aí que eu ainda vou explicar quando a gordura vai para cada lugarzinho ainda, o porquê que ela vai para lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando, né, essa consequência desse comportamento, como o corpo precisa preencher esse vazio também, o alimento, às vezes, ele fica armazenado, como se fosse para preencher mesmo. Esse comportamento é feito inconscientemente pelo cérebro da pessoa que tem esse comportamento, e ele acaba digerindo, mas ao invés do alimento ser eliminado, como a pessoa normalmente ela é apegada a tudo, até o corpo se apega ao alimento. E ao invés de eliminar todo o excesso, ele retém, ele segura, porque ele acha que vai faltar, então acaba que precisa preencher esses espaços vazios. Então o corpo acaba retendo também o alimento, então mudando o comportamento também, o corpo vai ficar com a quantidade necessária e vai eliminar a quantidade excedente também. Bom, além disso, o ritmo, né, das ingestões alimentares mesmo, né, devido a essa desordem emocional, a pessoa acaba procurando o quê? Comer alimentos com mais calorias, porque eles vão encher mais, vão preencher mais, vão produzir mais hormônios do prazer, da saciedade, do amor, principalmente quando são metabolizados e transformados em açúcar. Então, por exemplo, doces, refrigerantes, massas e principalmente à noite
simboliza o quê? Simboliza todos os hormônios que são referentes ao calor humano, ao amor, ao carinho e à atenção. Então, gente, já pensou se à noite você tá com todo esse desejo? Será que não tem um vazio emocional dentro de você? Tá faltando você se sentir amado? E talvez o primeiro passo tem que começar por quem? Por vocês. Porque nós precisamos também do nosso amor, do nosso autocuidado. E às vezes, quando a gente fica só esperando o amor do outro, o amor do outro não veio para preencher a gente. O amor do outro, ele veio para aumentar. Ele veio não para nos preencher. Ele veio para nós termos mais um, tá? Então isso é muito importante. Aqueles casais que falam, olha, minha metade, eu até brinco agora, né? No consultório eu falo assim, olha, não é só metade não. Você é um ser humano inteiro e a outra pessoa também. Quando a gente sempre vive projetando, cobrir um espaço de um espaço do outro, ai, porque ele me preenche nisso, ou porque ela me preenche nisso, você sempre vai ter um vazio dentro de você, quando você sentir que essa pessoa não está sendo capaz de preencher. Por quê? Porque uma pessoa nunca vai ser o suficiente para preencher algo dentro de você. Você tem que ser uma pessoa completa, que você se aceite, se ame, se estime, e dessa forma, quem vier vai ser sempre para somar e não para completar. Porque quando completa, vocês não são dois, vocês são apenas um. Então sempre vai ter algo faltando, tá bom? Então reflitam muito nisso porque é muito importante, tá bom? Tá bom? Olha, outra coisa muito importante que eu trouxe aqui é orgulho. O orgulho também é um fator muito predominante na personalidade do abeso. Por quê? Às vezes a pessoa se apega a uma ideia, uma pessoa, por teimosia. E daí mesmo que isso te traga sofrimento, humilhação, ou já não saberia mais como lidar, né, com o sentimento de perda, a pessoa se mantém em situações desse tipo. Por quê? Porque ela é orgulhosa, tá bom? Então tem casos de mães, por exemplo, que recebem amorosamente, né, as namoradinhas dos seus filhos. Mas quando eles percebem que realmente o filho ama verdadeiramente essa pessoa, elas, com medo de perder o filho, o que acontece? Começa a se sentir carente ou desprezada pelo filho, e esse sentimento de baixa autoestima faz com que essa mãe corra para um casulo de gordura para se sentir amado. Então, o cérebro constrói ao redor do seu corpo esse casulo por excesso de alimento ou de guloseimas, para que com isso, consciente e inconscientemente, supra esse vazio, tá bom? Esse vazio que se formou no peito dela pelo medo da perda, medo de perder o filhote, medo de perder, né, para namorado, porque a pessoa já tem esse comportamento inconsciente de medo de perder, então para se proteger ela faz esse comportamento. E olha, coisa muito importante, isso é totalmente inconsciente. Ninguém faria isso assim, não, tá doendo, eu tô me sentindo desconfortável, eu vou engordar agora, eu vou comer, né, para que eu me sinta protegido. Aonde que uma gordura vai verdadeiramente te proteger? Isso é uma ação, né, que o nosso cérebro, o nosso inconsciente acaba comandando para o nosso corpo. E quando ele faz isso, a gente acaba se prejudicando pela obesidade. Então, muitos autores, muitas pesquisas científicas, medicina germânica, dentre tantas outras, estudaram todos esses comportamentos que eu estou falando aqui. Não é nada aleatório. Se você mapear pessoas que estão acima do peso, você vai encontrar muitos desses comportamentos e dessas emoções e desses sentimentos, que são as causas da pessoa verdadeiramente ter engordado. Então, voltando e trabalhando essas causas, esses medos, todos esses problemas que podem vir de muito atrás ainda, que isso já é papo para outro dia, mas isso normalmente tem que ser trabalhado em terapia, em algo mais profundo, para que a pessoa consiga entender, porque ela tem alguns bloqueios, tá? Mas só de você entender e mudar o seu comportamento,
o resultado do emagrecimento já é automático, tá bom? Então, vamos lá. Essas pessoas que percebem se engordando demais, né, e fica com esse controle, né, procuram começar a controlar a alimentação. Mas como o organismo, como eu falei agora há pouco, ele acaba retendo, né, mais do que o necessário, muitas pessoas falam assim: nossa, eu engordo só de olhar para a comida. Eu engordo só de pensar, só de sentir o cheiro da comida. E é por isso, porque o seu inconsciente faz com que tudo que você precisa, ele retém, ele segura tudo. Segura tudo porque ele tem esse medo de perder. Então esse controle acaba sendo de maneira errada, porque você acaba pegando e fazendo uma dieta muito restritiva, algo muito maluco, e te deixa com mais ainda uma sensação de vazio, né, cada vez maior, porque a comida ela não te alimenta como deveria, você não está suprindo as suas necessidades reais de alimentação. Por isso aqui no método tem a Tainá também, que é a nossa Nutri, para conseguir equilibrar realmente pela necessidade de cada um a alimentação correta. E dessa forma, quando você trabalha sua mente e muda esse comportamento, você vai reter exatamente a quantidade de comida que o seu corpo necessita. Então, essa sensação de vazio, ela é junta com uma angústia, uma tristeza, e é de um desejo frustrado, que às vezes, né, você não possui o controle sobre as pessoas ou situações para fazer o que você gostaria. Então, tudo isso pode gerar, inclusive, uma melancolia, uma tristeza mais profunda e ir para o fundo da depressão. Por isso que muitas pessoas que estão em obesidade há muito tempo, por comportamentos, tá? De obesidade, de tristeza, acabam, né, chegando num nível de depressão porque verdadeiramente já nem percebeu qual foi a verdadeira causa que fez com que ela chegasse até ali. Às vezes foi começar a reparar no seu comportamento quando a gordura já estava muito grande e já estava incomodando demais. E só aí que a pessoa foi começar a se cuidar. E daí então já nem sabia qual era a causa principal, onde que verdadeiramente tudo isso tinha começado. E então acabou que não conseguiu trabalhar a causa e a gordura só vai aumentando até realmente chegar na depressão. Porque cada vez que esse casulo se aumenta e que você se protege, o seu inconsciente quer te proteger de não sentir dor. E então você vai esquecendo tudo que te faz trazer dor. E a pessoa começa suprindo toda essa dor e esse vazio na comida, porque dá o prazer, dá a sensação do amor, e automaticamente vive nessa dor e prazer, se sente bem com a comida, depois se sente triste porque comeu e vive nesse ciclo vicioso porque já não volta mais para a causa. Então, por isso, a inteligência emocional, trabalhar a mente, entender toda essa construção é muito importante. Bom, a depressão, ela nada mais em situações assim, do que essa raiva, né? Essa extensão de sentimento de perder e não conseguir reverter, a agressividade que às vezes ela vem, né? Pra quê? Para que você se movimente. Ela vem de um instinto primitivo. No vídeo de emoções eu falo muito sobre isso. Volte lá e assista também. É um instinto primitivo e ela surge, a raiva, para que você tenha o quê? Força. Para que você faça o quê? Sobreviva, se movimente e faça alguma coisa para mudar a situação que te traz raiva. Então essa raiva, essa agressividade reprimida se torna uma depressão futuramente, porque você sentiu a emoção, você sentiu os sintomas no seu corpo e mesmo assim você rejeitou cada sinal da sua vida que te apareceu, ignorou, e hoje a pessoa que está assim ou você que está assim é simplesmente o resultado de todos os seus comportamentos. Então, esse vazio, essa angústia que surge, né, dessa depressão, significa apenas o quê? Medo do novo. A pessoa tem medo de mudar. Então, esse apego, esse medo de mudar, esse medo de perder, acaba levando, né, a pessoa por esse caminho cada vez mais profundo, cada vez mais fundo, cada vez mais distante de conquistar os seus objetivos. Então, nada mais é do que a necessidade de
Ia pegar um copo aqui para dar um exemplo e não tem. Mas a pessoa que ela é obesa, ela é um copo cheio de informação. E ela tá ali cheia de dores, problemas, raiva, e tá incongruente com tudo isso. E simplesmente precisa, esvaziar esse copo, esvaziar esse corpo que está cheio de tantos problemas. Para quê? Para que você encha novamente de água limpa, de novos comportamentos e jogar esse lixo fora, fazer uma limpeza no emocional. Então, tudo isso que está na memória, no seu inconsciente, né, faz com que você viva num cinema do passado. Então, só fica ali na produção de filmes antigos e chorando o passado, chorando, né, as coisas que aconteceram e não dá um passo para frente para buscar fazer diferente, para mudar, para se expor um pouquinho, sem medo de que nada aconteça. Por quê? Reflita agora. O que de pior verdadeiramente pode acontecer com você se você falar, não quero mais essa vida e quero mudar agora, e ter ações, comportamentos e atitudes para mudar? O que você pode perder? Verdadeiramente. Pegue um papel e uma caneta e escreva o que você acredita que você pode perder se você mudar. E daí você escreve tudo. E depois de um tempo, com um olhar mais frio, volte lá, leia tudo que você escreveu e veja se faz sentido. Veja se verdadeiramente o que você escreveu é algo que você vai perder de verdade. Se a mudança de comportamento vai fazer você perder ou não. Depois que você escrever tudo isso, você escreva do lado o que você vai ganhar. Tudo que você vai ganhar ao mudar o seu comportamento, se libertar dessas emoções que tanto doem, que tanto fazem você andar para trás. Igual o outro vídeo que eu fiz, que eu peguei o elástico, né? Puxei o elástico, então a pessoa tá tentando ir para frente, o elástico volta puxando ela para trás. Então, automaticamente, quando você está presa no passado, você não consegue mudar e não consegue nunca alcançar os seus objetivos, porque esse elástico vive te puxando para trás. Então, você precisa saber o quê? Aonde está a ponta desse elástico? Vou voltar para lá agora. Vou olhar essa situação de uma vez por todas e vou resolver. Agora, enquanto você não esvaziar todo esse lixo do passado, essas memórias do seu inconsciente, de dentro do seu corpo, todo esse ressentimento, toda essa raiva, às vezes até vontade de se vingar ou dramatizar alguma situação só para se sentir aliviado, chamar atenção sobre si, né? Se posicionando como vítima. Enquanto você continuar em comportamentos assim, a obesidade nunca vai sair de você. Então, obviamente, né, quando a pessoa está muito obesa, ela começa a engordar e ela começa a transbordar. E ela não transborda só gordura, ela transborda culpas, ela transborda, ela não admite os seus erros. Então, ela tem uma opinião formada sobre tudo que aconteceu. Então, ela não admite, ela não toma responsabilidade sobre suas ações. Então, é muito mais fácil culpar as outras pessoas. Então, culpa as outras pessoas pela sua infelicidade, porque não consegue se desprender por causa dessa medo de quebrar essa resistência. Como que faz para quebrar isso? Com amor. Porque a pessoa que ela está obesa dessa forma e tendo esse tipo de comportamento, ela tá amarga. Ela tá amarga porque ela não aceita ninguém, ela não aceita o amor, ela talvez já nem acredite mais que ela mereça o amor. Mas para começar, o primeiro amor que você precisa ter é o seu próprio. É o primeiro passo. E a partir de então, com essa mudança de comportamento, quebrar essa resistência, se permitir fazer uma terapia, se permitir conversar, se permitir se abrir com as pessoas e falar o que realmente te dói. Mas de verdade, não se posicionando como vítima, mas se colocando como autor da sua própria história e responsável pelas suas ações, comportamentos e atitudes. Então, dessa forma, resolvendo esses conflitos inconscientes, procurando essa segurança e proteção, aonde verdadeiramente você vai ter, que não é dentro da sua própria gordura,
toda essa personalidade, tudo isso vai mudar. E todo esse comportamento vai fazer você começar a perder toda essa gordura que tá guardada e armazenada aí. Olha, o vídeo tá ficando longo e eu pensei aqui agora, vou fazer um pequeno vídeo sobre cada local de gordura para que vocês possam abrir simplesmente, eu tenho gordura aqui na perna, e daí você vai lá e gordura na perna, gordura na coxa, gordura no abdômen, e eu vou fazer esses videozinhos separados. Agora, pra gente poder fechar essa situação, às vezes você tá se sentindo como uma criança solitária, né? E sem proteção e sem segurança. Então, isso faz com que você necessite dessa camada protetora. Essa posição de vítima, você pode sair dela. Você pode ser livre imediatamente. A partir da hora que você começar a se conhecer, praticar autoconhecimento. Praticar esse autoconhecimento que você acabou de adquirir aqui nesse vídeo. Então, lembre-se da verdadeira causa. A verdadeira causa. E também lembre-se que algumas podem estar, inclusive, na gestação da sua mamãe, na sua formação, nos comportamentos que você viu e escutou de quando você era apenas uma criança e você escutava na sua casa. Então, não fantasie só com problemas atuais. Tem muitas meninas lá no grupo que falam assim, olha, eu tô tomando uma injeção que é pra... Elas ainda falaram assim, injeção para evitar ter filhos, aquela de 3 meses e tal, né? Nós sabemos que é uma dose de hormônio muito elevada. Mas ela vai te engordar um determinado inchaço, que um corticoide, por exemplo, um soro de hospital, por exemplo, te faria inchar. Mas ela não vai te engordar 20, 30 quilos. Então, você precisa ter consciência do que verdadeiramente é a causa. Porque não é porque você tem um problema de saúde que só por ele você está engordando. Tem todas as causas emocionais, inclusive para você ter esse problema. Então, verdadeiramente, se abra. Se não quer fazer com ninguém ainda, faça sozinho. Pegue papel e caneta, reflita, anote sua vida, suas situações, tudo que você passou e comece a voltar para o determinado ponto onde você começou a sentir tudo isso. Onde você começou a mudar seus comportamentos, onde você começou a se alimentar mais ou deixar de se alimentar por um momento e começar a se alimentar muito mais depois. Onde virou essa chave que está fazendo você engordar agora. E dessa forma, você vai encontrar a real causa, para que nós possamos ir nela e verdadeiramente assumir nossa responsabilidade, para que você possa se perdoar se for o caso, para que você possa perdoar seu pai, sua mãe, se for o caso, o seu cônjuge, seja esposo, esposa, filhos. A dor, ela tá presa em algum lugar. Você precisa identificar aonde. Se foi com seu chefe, se foi uma empresa que faliu. Várias situações podem estar trazendo esse comportamento agora. Então, não supervalorize seus problemas atuais, porque isso pode já ter vindo na sua mentalidade de muito mais tempo. E é claro que com essa situação atual fez desencadear algo, mas procure muito além disso, não foque apenas em uma coisa. O autoconhecimento é a chave para que você possa voltar muito além e verdadeiramente mudar a chave aonde ela precisa. A natureza, né, nós seres humanos, a natureza ela revela por partes do nosso corpo qual é a emoção, né, que está criando para ter tanta desordem na vida. Então, essa linguagem que eu falei agora é só uma explanação sobre como a gordura é simbolizada dentro da sua própria energia. Então, todo esse conhecimento se faz necessário para que você compreenda da onde surgem essas doenças, esses comportamentos, para que você possa voltar e mudar a chave, assumir a sua responsabilidade de uma vez por todas. E comentem nesse vídeo quantos comportamentos desse que eu falei você tem, quantas situações dessa de vida você já passou.
e quantas delas você se identificou para hoje talvez estar engordando ou já estar mais gordinho ou já estar numa obesidade. É claro que quem já está num nível acima de obesidade, com certeza vai ter muito mais comportamentos e talvez até nem esteja aqui até o final, porque já se ofendeu, já sentiu dor e talvez ainda não esteja preparado para a mudança. Mas se você aqui agora está preparado para essa mudança e você quer essa mudança que vai te trazer muito mais energia, saúde, disposição, alegria, felicidade e amor, subir a sua autoestima e muito mais, continue nos acompanhando. Aqui no Método 3 em 1, eu, a sua especialista em inteligência emocional, junto com o Tom, nosso personal, e a Tainá, nossa nutricionista, estamos proporcionando de forma gratuita todos esses conteúdos, o grupo de WhatsApp, onde você vai também ter muitos conteúdos exclusivos e, dessa forma, você poderá encontrar muito mais todos os seus resultados. Quer um atalho para encontrar tudo isso? Vem aqui com a gente, que nós estamos 100% preparados e com toda a intenção de ajudar, que é o mais importante. Gratidão.